Pessoal, boa noite. Hoje é um dia muito triste para nós, porque chega ao fim a nossa semana de eventos de comemoração dos 160 anos da Estrada União Indústria, mas teremos um desfecho muito bom com a fala do arquiteto Luiz Gonzaga, que é pesquisador da Estrada União Indústria e que vai trazer para nós uma série de novidades. Venho reforçar a questão do nome para a emissão de certificado, reforço também a questão de desligar os microfones durante a fala, para não atrapalhar. Eventualmente, qualquer dúvida, basta levantar as mãos, e é só isso. E fiquem até o final, porque o professor Max, tem uma surpresa para nós. Então, Luiz, fique à vontade, pode começar. Boa noite a todos, é uma satisfação poder participar desse evento de comemoração à inauguração da Estrada União Indústria, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Comissão de Patrimônio Cultural da OAB, de Juiz de Fora, representada na pessoa do professor mestre Maciel Fonseca, o professor Max Mendes, que me convidou para fazer essa palestra, para participar, é um dos organizadores, aos colegas que ajudaram no suporte, a professora Juliana Barra, mestre da Comissão de Patrimônios Culturais da OAB de Juiz de Fora, ao professor Washington Francisco, presidente da Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora, e, inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Me chamo Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, sou arquiteto recém-formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu vou apresentar aquilo que é fruto de um trabalho que eu desenvolvi no meu trabalho de conclusão de curso. Basicamente, e esse trabalho de conclusão de curso também deu origem a um artigo publicado no primeiro simpósio científico do e-commerce, recentemente, ano passado. E o artigo, para quem quiser ter interesse em ver, chama Estrada da União Indústria, Rodovia do Império. E eu também tenho um site que eu criei desde então, mantenho ele, chama Estrada da União Indústria, estradauniãoindústria.com. Vou até colocar aqui no link, no chat, para quem tiver interesse em acessar. Eu provavelmente vou atualizar ele logo em breve, com novas informações e avanços que eu obtive. Eu vou apresentar o fruto de um trabalho que eu desenvolvi a respeito da Estrada União Indústria. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que era a Estrada União Indústria, como é que era fisicamente a estrada, imaginar como é que seria a viagem por ela, como é que ela o que aconteceu com ela, as alterações que ocorreram com ela e como ela está hoje. Então, essa palestra que eu vou desenvolver, vou ministrar agora, né, Estrada União Indústria, um olhar sobre o seu traçado e sua estrutura, é basicamente tentar reconstituir o que era a Estrada União Indústria. Então, eu vou fazer um breve histórico, vou falar um pouco do desenvolvimento, de como ela era, como ela foi feita, o que ocorreu ao longo do tempo, e também alguns remanescentes históricos, na verdade, a estação de Paraibuna, eu vou falar um pouco brevemente sobre ela também, e eu consegui reconstituir em 3D o complexo da Estrada União Indústria aqui em Juiz de Fora. No caso, alguns chamam de Cidade do Moreno Procópio, né? Que era um complexo bem grande, com a estação, com o castelinho que hoje é museu, os galpões auxiliares, onde ficavam os moares. Era uma estrutura bem interessante. Tinha um hotel também. E eu vou, no final, apresentar esse 3D para vocês verem. Eu fiz um vídeo deles, dessas representações gráficas que eu fiz. Então, vou iniciar aqui. É um breve histórico, né? A Estrada União Indústria é uma concessão pública, né, do governo do Império ao Mariano Procópio para que ele construísse uma estrada e provesse ela, né, ao longo de 50 anos. E ele teria o lucro dela, seria dele. Em 50 anos ele teria o usufruto dela. A construção tem datas diferenciadas com relação ao início da construção, né? Eu encontrei 1856, mas alguns falam 1854. Mas ela foi inaugurada no dia 23 de junho, né, de 1861. Essa semana faz aniversário. E foi a data de aniversário do Mariano Procópio. Não foi à toa que ele escolheu essa data. Foi uma forma de coroar aquela
foi um empreendimento. E essa estrada, a União Indústria, ela foi uma forma que eu enxergo, na época do governo imperial, de diversificar a infraestrutura do Brasil, porque ela concentrava muito na mão do Mauá. E praticamente ele é dono de tudo no Brasil. Então o governo imperial do Pedro II resolveu diversificar um pouco. Inicialmente a estrada ela ia ligar, no contrato, no decreto original, ela ia ligar a Barra do Rio das Velhas, lá na região central de Minas Gerais, até o Rio Paraíba do Sul. Essa que era a função da estrada, ligar esses dois importantes rios, né? Barra do Rio das Velhas, se não me engano, é um afluente do Rio São Francisco. E o Rio Paraíba do Sul, que é muito importante para o estado do Rio de Janeiro, e basicamente era isso. Né? Não havia essa ideia de construir até Petrópolis. Por pressão da província do Rio de Janeiro, ele construiu um ramal, um trecho dela até Petrópolis, que a gente conhece hoje Rio de Fora Petrópolis. Não era previsto de construir esse trecho, mas foi por pressão por influência da província fluminense. E ele sabia disso, tem registro dele nas reuniões de sócios, né? Os registros, né? Da companhia, que ele fez contra a vontade, né? Mas teve uma contrapartida política muito importante que ele teve, mas financeiramente foi a grande questão que causou a falência da empresa, porque esse trecho, que seria hoje de Três Rios a Petrópolis, nunca deu lucro. Quando tinha o escoamento da produção cafeeira, né, foi o grande argumento para construir da estrada, para escoar a produção cafeeira dessa região de Juiz de Fora para os portos do Rio de Janeiro, não seria escoamento da produção agrícola, né, cafeeira para a corte, né, porto do Rio de Janeiro. E só que a Estrada de Ferro já tinha chegado a Três Rios, né, que seria hoje Três Rios. Então, toda a produção que descia pela União Indústria, quando chegava em Três Rios, ia de Estrada de Ferro. Isso foi uma coisa muito ruim, porque as estações de mudas que ficavam ao longo desse trecho de Três Rios a Petrópolis ficaram inviáveis financeiramente. A estrada foi construída, a princípio, né, o projeto inicial é que teria dois ramais. Um ramal de Juiz de Fora a Barbacena, de Barbacena a São João del Rei, e um ramal de Juiz de Fora a Três Rios. Não foi construído esse ramal de Juiz de Fora a Barbacena. Ele conseguiu encampar a estrada do Paraibuna, né, que era uma atualização da estrada real. E basicamente, como era uma atualização muito recente, ele pegou a estrada em certos trechos muito bom estado, né? Não teve muitas alterações. Pelo menos até o Rio Paraibuna, assim, esse trecho daqui até o Rio Paraibuna, boa parte da estrada que ele fez, usou aquilo que já existia da estrada do Paraibuna, sem grandes alterações. Só mesmo a questão do macadame, que eu vou falar em breve. E a estrada não deu lucro, como deveria. Houve uma forte concorrência da Estrada de Ferro, já por volta de 1870, a Estrada de Ferro já chegou em Juiz de Fora, nessa região, e ele mesmo virou diretor da companhia na Estrada de Ferro Dom Pedro II. Então, assim, foi uma questão mais política, eu vejo dessa forma, é uma opinião minha. Não é uma questão, a estrada no indústria não foi feita baseada somente na questão do lucro, mas foi uma questão mais de poder mesmo. Eu entendo dessa forma porque ela durou muito pouco tempo. Já em 1877 ela já entrou em declínio, já decretou falência, né? Mas ela é uma estrada muito bem estruturada, ela tinha hotel, ela tinha 12 estações de mudas, que já vou comentar sobre elas, 12 pontes, tinham 3 diligências que faziam transporte de pessoas, né? E muitas carroças que transportavam a produção cafeeira, cerca de 400 muares, né, 400 mulas que eles tinham, que eram trocadas, né, as estações de mudas, já vou falar em breve sobre elas, a função delas, eram 12, né, ao longo da estrada, e era uma estrutura muito grande, muito moderna, a gente pode dizer, sem dúvida alguma, que foi a primeira rodovia moderna mesmo, no aspecto de modernidade, tanto que ela existe praticamente, assim, grande parte dela ainda existe na integralidade, só que asfaltado, obviamente, e de tão bem feita que ela era, ela mantém-se até hoje.
Até a década de 60, até a década de 70, quando não existia 040, era a estrada que existia para ligar Minas ao Rio de Janeiro. Era essa estrada da União Indústria, basicamente a mesma estrada do Moreno Procópio. Ela foi feita com uma técnica chamada macadame, desenvolvida por um engenheiro, se não me engano, em inglês, chamado Mac Adams, que consistia em você compactar pedras maiores, depois umas pedras menores, com rolo compressor a vapor na época, com saibro, até chegar uma camada fininha de pó de asfalto. E nas laterais haviam drenos, né, em cantaria, para água pluvial. Então, era uma forma de você, mas seria uma espécie de pré-asfalto, né? Seria uma forma de você ter uma estrada que não tivesse lamaçal, que não seria comprometida por chuvas. Era mais fácil de manter, era mais segura também, era mais bem feita. E ela tinha por volta de 6 a 8 metros, tem trechos dela que chegava a 7 a 8 metros mais ou menos. Era bem estruturada a estrada. Quem construiu a estrada, né? Basicamente, ela foi construída em duas frentes de construção. A construção, se não me engano, de Juiz de Fora a Três Rios ficou por conta do Major Keller. Ele foi responsável por esse trecho. Basicamente, ele pegou o que já existia da estrada do Paraibuna e refez, atualizou com a técnica de macadame. Fez aquela alteração famosa, né, que é a Avenida Getúlio Vargas hoje, né? Basicamente, a estrada do Paraibuna passava pela que seria hoje a Avenida Rio Branco. Eles fizeram alteração no trânsito, né? No caso, dando origem ao que seria hoje a Avenida Getúlio Vargas, né? Desviou o trânsito da cidade para a margem ali, esquerda da Avenida Rio Branco, né? A margem direita do Rio Paraibuna. Era uma região muito alagadiça, foi aterrado, né, para ser construído aquele trecho. E na época foi muito polêmico na Câmara Municipal, teve muito debate sobre isso, mas no final das contas foi visto que seria interessante para tirar um pouco do barulho do trânsito de carroças, né, de diligências do centro da cidade, que seria já aquela regiãozinha ali, onde é hoje o Parque Alto, até Altos Passos, né, que era basicamente o povoamento de Juiz de Fora nessa época. O trecho que era compreendido de Três Rios até Petrópolis quem era responsável era o engenheiro Antônio Maria de Oliveira Bulhões, ele era o responsável por esse trecho. Outra questão interessante, né, eu não vou abordar, o Marx já abordou esse assunto, a respeito da migração europeia, né, alemã, de origem germânica, né, esses povos germânicos vieram para trabalhar na estrada, administrar a estrada, né, existe essa lenda de que a estrada foi construída sem a mão de obra escrava, é um mito, foi utilizada a mão de obra escrava, cerca de 800 escravos foram utilizados para a construção da estrada, alugados, inclusive profissionais que sabiam trabalhar com cantaria, marcenaria, ferreiros, e esses imigrantes vieram para administrar a estrada, vieram para fazer a manutenção da estrada, eram muitos deles profissionais também liberais, artistas, artesãos. A estrada consiste em 144 quilômetros de extensão, no seu tronco principal, sendo 96 no Rio de Janeiro e 48 no estado de Minas Gerais. Nessa época, o único município que existia era Juiz de Fora, então a estrada só passava por Juiz de Fora, né? Hoje seria Juiz de Fora, Matias Barbosa, Simão Pereira, né? Até chegar em Levi Gasparian, que é onde fica a estação de Paraibuna. Ela ficou alguns anos em um período de abandono, né? Com essa decadência, frente à concorrência da estrada de ferro, ela ficou em um período de abandono, sem grande utilização. Por volta de 1910, assim, a província do Rio de Janeiro encampou trechos dela para a utilização da estrada de ferro Leopoldina. Se não me engano, ali seria hoje o município de Três Rios. E por volta de 1910, 1915, o estado de Minas Gerais começou a investir no que sobrou da Estado-União Indústria, em reforma, restauração do macadame, né, que estava bastante deteriorado, e o Estado entendeu que seria uma forma de ligação à parte, à ferrovia. Então, seria um meio de transporte à parte, né? Você tem uma estrada boa, você teria uma forma de escoar a produção também pela estrada, já que a ferrovia já não atendia tanto a demanda da época. Também seria uma forma de ligação
da administração central, né, no caso já ali Ouro Preto, Belo Horizonte, né, nessa fase já de transição da capital, para o interior e para a capital da República, que era o Rio de Janeiro. Então era uma ligação importante, o Estado entendeu que seria interessante reativar, revalorizar essa estrada, já no início do advento do automóvel, começou já a surgir os primeiros automóveis, já começou a surgir essa questão de ver o automóvel como um meio de transporte, interessante para a época, ainda caro, coisa de gente milionária, né? Mas começava a se ver isso como uma alternativa à ferrovia, que até então não comportava tanto a demanda da época. Em 1925, houve um congresso pan-americano ocorrido em Buenos Aires, que a delegação brasileira lá, demonstrando aquilo que havia no Brasil de rodovia, de estrada, eles alegaram que a Estrada União, reconheceram que a Estrada União Indústria foi a primeira rodovia pavimentada do Brasil, né? Então houve esse reconhecimento oficial, a gente pode dizer mesmo que foi. Ela provavelmente, por volta de 1930 a 1945, ela começou a ter um processo de asfaltamento, porque o macadame, ele permitia, a grande vantagem dele é que permitia você viajar sem ter esse problema de lamaçal, quando havia grandes chuvas, né? Só que você conseguia transitar na quilometragem de 20 km por hora. Acima disso, gerava muita poeira. Então, você já tinha os automóveis que andavam aí por volta de 30, 40 km por hora, que era algo razoável na época. Isso gerava muita poeira, dava muito problema já. Então, com a evolução dos transportes para o automóvel, já começou a ser esse processo de asfaltamento. Tem uma foto aqui no cantinho, vou ver se eu consigo ampliar, que é uma foto interessante, que é uma viagem que foi feita por membros do que seria, na época, o Departamento de Estradas e Rodagens, na época do Getúlio Vargas, né, na época da Era Vargas, foi feita uma viagem, um percurso, para resgatar o que era a Estado União Indústria e como é que estava. Isso em 1939. O livro, se não me engano, chama Estado União Indústria, a pioneira das estradas, uma coisa assim. É bem interessante esse livro. E aí tem essa foto que eu acho emblemática, né, que você tem um carro ali, que seria no leito da estrada, com tubulações de água. Porque parte da estrada também ela foi ocupada houve represamento de usinas hidrelétricas ali em Levi Gasparian, aquele trecho ali que seria hoje o município de Levi Gasparian, e parte da estrada foi inundada e parte dela foi ocupada por ferrovia. Então eu acho interessante essa foto que traz essa questão que pouca gente fala, né? Muita coisa que muito do meu interesse com relação à estrada na indústria era saber o que aconteceu com a estrada, porque é muito bem documentado o período do século XIX, né? O Império essa parte inicial é muito bem documentada, muito bem fotografada, né? Pelo Clube, que era o fotógrafo da família imperial e fotografou a estrada praticamente toda, que é bem conhecida as fotos dele, né? E essa parte, depois da falência da estrada até a década de 60, não se tem muita informação. Então, é uma questão que eu acho interessante levantar. Já por volta de 1970, ela é anexada à BR-135, que ligava o então estado da Guanabara, hoje cidade do Rio de Janeiro, até o estado do Maranhão. Já por volta do final dos anos 70 ali, foi construída a 040, que a gente conhece hoje. Boa parte dessa estrada da 040 utilizou trechos da União Indústria, alguns trechos não foram, boa parte não foi utilizado, mas descaracterizou muita coisa. E desde então a estrada da União Indústria passou a ser uma estrada auxiliar à 040 principal, né? Inclusive ela consta como 040 com os trechos, né? Alguns trechos ela é BR 267, alguns trechos ela é rodovia estadual, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Os trechos dela no Rio de Janeiro são todos os trechos são retalhos, né, de rodovias estaduais. Aqui a gente tem uma tabelinha com a situação desses mobiliários, digamos assim, né, as pontes, né, e as estações de muda. Era a estrutura da estrada. A estrada consistia em 12 estações de mudas. O que eram as estações de mudas? Eram locais de paradas para a troca dos muares, das mulas. A viagem era feita em 12 horas. O que era feito em 33 horas passou a ser feito em 12 horas com essa estrada. Houve um avanço muito grande. Em cada uma hora de viagem, você trocava as mulas para não cansar as mulas, né? E aí, nesses locais de trocas, eram as estações de mudas, que consistiam em edifícios
para que os passageiros das diligências ficassem ali à espera. Então, geralmente, tinha uma parte que era mais, assim, pública, né? Seria como uma espécie de rodoviária da época, né? Um local assim. Aí existia uma oficina de manutenção, caso um carroção, uma diligência quebrasse, também detinha uma espécie de curral para os moares, né? Tinha que ter pasto também, tinha área de pasto para eles, e tinha também os armazéns para guardar o café, a produção cafeeira, fazer a cabotagem, né? De um carroção para outro. A estrada fechava de noite também. Uma coisa interessante, de madrugada não tinha iluminação, né? As carruagens não tinham iluminação, obviamente. Então, de um dia para o outro, ficava ali as mercadorias nesses armazéns. Basicamente, essa é a estrutura básica das 12 estações. Das 12 estações, a única que sobreviveu é a estação de Paraibuna, que eu vou falar mais dela adiante. As pontes, haviam também 12 pontes. A única ponte que existe bastante assim, original é a ponte de Santana. Ela praticamente não teve alteração. Ela hoje ela é uma ponte utilizada para transporte de pedestre. Ela pode ser vista à margem direita de quem desce pela 040, próxima à Areal, se não me engano. E ela é uma ponte. A outra ponte que seria quase que sem alteração é a ponte de Entre Rios, né? Que é em Três Rios, mas ela houve uma alteração. Mas a parte de encontro da ponte, a estrutura de cantaria das pontes, todas elas ainda existem. Todas as pontes ainda existem, a parte de cantaria. A parte de tabuleiro, que é a parte superior, com exceção da ponte de Santana, todas elas existem. Só a parte inferior. A parte de tabuleiro, né, que seria a parte transitável, todas já foram modernizadas, mas todas existem. Eu consegui identificá-las todas. Aqui é uma reconstituição do mapa, né? Esse trabalho que eu fiz foi meio que no intuito de saber por onde passava, né, e como está hoje. Então eu consegui levantar isso por meio do Google Maps, né? Boa parte da estrada existe. Eu não vou aprofundar em trechos, mas alguns trechos delas, da estrada, né? Principalmente entre Três Rios e Posse, ela é meio retalhada. A estrada não é muito íntegra, assim. Tem trechos que ela é uma rua paralela à 040, tem trechos que ela é dentro de povoados, tem partes que ela passa em zonas urbanas. Até ali por volta de Posse, lá quase próximo a Petrópolis, ela é meio retalhada. Esse trecho aqui é o trecho que eu gosto de chamar de Além Paraíba, porque nos mapas tem o mapa de Aquém Paraíba e Além Paraíba. Então, esse aqui é o mapa de Além Paraíba, seria acima do rio Paraíba do Sul, né? Juiz de Fora, Três Rios, que seria hoje. Esse trecho aqui é o trecho de Aquém Paraíba, que seria o trecho de Três Rios a Petrópolis. A ponte que eu falei de Santana, ela fica aqui próxima à estação de Luiz Gomes, que também não existe mais, né? Mas seria próxima ali ao município de Areal. É possível de ser vista. Ela é uma ponte de uma espécie de gaiola, né? Em X, uma técnica construtiva muito comum nessas pontes aqui. Algumas pontes, uma coisa que é bom falar, algumas pontes foram reaproveitadas ainda da Estrada Real. A ponte que faz a divisa aos atuais municípios de Juiz de Fora e Matias Barbosa, que é a ponte do Zamba, ela é uma ponte já antiga, da época mais antiga da que a Estrada do Paraibuna. Provavelmente remonta aí à Estrada Real. E aí a parte de pedra dela, de encontro da ponte, ainda é original também. Vou falar um pouco da a estação do Paraibuna, né? Que é a única edificação remanescente, fora o palacete do Mariano Procópio, né? Que hoje é o Museu Mariano Procópio. É o único edifício que compreendia esse complexo da estrada que ainda existe. Ela é feita, né? Assim, ela é descrita pelo Carlos Augusto Klumb, né? Que é autor do 12 Horas de Diligência, que foi o primeiro guia de viagens, provavelmente do Hemisfério Sul. Era fotógrafo da Imperatriz Teresa Cristina, fotografou a estrada por Mariano Procópio, né? Existem esses álbuns aí, e ele fez esse livro.
que é um guia de viagens, e ele descreve essa estação como um estilo americano, muito graciosa. Ela era feita do estilo americano. Basicamente é um edifício estilo chalé suíço. Esses edifícios padrões, né? Algumas estações de mudas, vale lembrar, eram edifícios alugados, já existiam. A de Matias Barbosa era um edifício que já existia, alugava pasto, inclusive, também. Simão Pereira, eu acho que também, não consegui registros, mas creio que era um edifício alugado, né? Era um pasto alugado, não existia algo próprio. Mas algumas estações eram próprias, eram feitas meio que no padrão desse chalé suíço, né? Com o telhado com a inclinação baixa, telhado em metal. Eram feitas estruturas de madeira sobre cantaria, em pedra, né? Trabalho em pedra de assentamento no solo e preenchimento de tijolo maciço. Meio que não seria uma espécie de pré-moldado, mas era meio que um padrão, assim, os edifícios eram padrões. Cada estação de muda é diferente, né? Pelo menos as que tem fotos, a gente consegue notar que eram diferentes, mas a tipologia arquitetônica era a mesma. O Museu do Paraibuna ele é conhecido como Museu Rodoviário, né? Ele foi, por muitos anos, Museu Rodoviário, desde 1972 até o momento, apesar de estar fechado. Esse edifício sobreviveu, não consegui obter informações a respeito do que ocorreu com ele depois da falência, mas eu obtive informações que ele foi um edifício residencial, depois ele passou a ser um hotel com restaurante. Aí, por volta dos anos 30, com esse resgate da Estadão da Indústria, né, com esse movimento rodoviarista da época, ela foi comprada pelo DNR lá por volta de 1950 e foi utilizada como escritório regional. Aí, em 1961, houve a comemoração dos 100 anos da estrada, e nessa comemoração começou a ter esse movimento de transformar esse edifício em museu rodoviário. Esse museu hoje se encontra em estado, digamos, de abandono. Ele está à espera da restauração. Há um impasse com relação à administração, porque o imóvel pertence ao DENIT, se não me engano, e a prefeitura tenta pegar para administrar o imóvel. Tem esse problema aí. O acervo do museu era um acervo meio, que seria hoje meio criticável, digamos assim. Muitas pessoas hoje criticam o acervo do museu, principalmente na época também, porque não havia muito critério do que ia ser preservado. Algumas coisas originais da Estadão da Indústria foram preservadas nesse museu. Então, esse museu tinha algumas fontes que eram comuns ao longo da estrada. Essas fontes, eu não tenho informação se eram fontes para os animais beberem água ou se para as pessoas beberem água, né? Porque tem diferença também. Mas ao longo da estrada haviam várias fontes e algumas dessas fontes estão lá, ainda encontram-se lá no Museu do Rodoviário de Paraibuna. Esse edifício tinha duas edificações anexas que a gente pode ver aqui no canto inferior esquerdo. Um lado era oficina, né? E outro lado era armazém. O pasto nos fundos era o pasto para os moares, também tinha o curral. Esses edifícios foram destruídos, mas o edifício central permaneceu, né, praticamente integral. E nesse acervo encontra-se a Mazepa, que é a única diligência sobrevivente, né? A Mazepa ainda pertence ao Museu de Petrópolis. Ela foi cedida pelo Museu de Petrópolis, o Museu Imperial de Petrópolis. Ela foi cedida para essa edificação, para esse museu, né, rodoviário, e ela se encontra lá ainda. Quem tiver a curiosidade de olhar pela janela, ela está lá dentro, cheia de papel bolha, revestido por papel bolha, né? Para ser uma curiosidade isso, para colocar ela em exposição dentro do edifício, tiveram que derrubar uma parede. A parede no lado direito desse edifício, ela foi refeita para conseguir adentrar com a diligência dentro. Então, por isso também ela não é possível de ser retirada, né? Só derrubando a parede. Esse acervo, como eu disse, foi bem criticado porque não tinha muito critério, né? Tinha a Mazepa, que era um excelente remanescente histórico, né? Uma diligência sobrevivente. Tinha alguns compactadores a vapor, né? Que eram utilizados para compactar as pedras da técnica de macadame. Mas tinha placas de caminhão, tinha caminhões do DNR,
tinha um ônibus do DNR, tinha Jeep do DNR, que eram veículos da frota. Não, na época não eram tão antigos, hoje já tem valor histórico, mas na época era algo assim, sobras, né, do DNR. Então não tinha muito critério. Tinha um trecho da estrada, se não me engano, do Caminho Novo, existia uma reconstituição na parte interna do museu de um trecho do Caminho Novo com as pedras originais. Existia uma motocicleta também, utilizada pela Polícia Rodoviária Federal, se eu não me engano. Existiam algumas miniaturas, mas era uma coisa sem muito critério, né? Feita na época, não havia tanta essa reconstituição, muita coisa se perdeu, então eles não tiveram muito aquilo o que apresentar no museu, né? Então ficou uma coisa um pouco assim, algumas coisas interessantes, mas outras coisas não tão interessantes para a época, né? O edifício foi tombado em 1967, né, pelo então SFAM, e hoje ele se encontra no aguardo desse impasse, né, administrativo de quem é o responsável pelo museu e para angariar recursos para a sua restauração. Desde 2019 eu não consegui informação a respeito disso. A prefeitura lançou uma nota técnica de 2019 a respeito disso, mas desde então eu não tive informações. O acervo que estava exposto na parte externa, que ficou bastante deteriorado, foi restaurado, os caminhões, os veículos foram restaurados, estão com a prefeitura de Lívia Gasparian, pelo que eu tive informações, mas desde então não tive mais informações. Aqui já apresentando a parte do complexo, que seria, alguns chamam, né, de Cidade do Mariano Procópio, que é o complexo que era a estação de Juiz de Fora. Uma curiosidade interessante também, a cidade de Juiz de Fora, né, recém-emancipada na época, se chamava Santo Antônio do Paraibuna, e o Mariano fez questão que a estação dele se chamasse Juiz de Fora. Acabou porque ele tinha o intuito, aparentemente, de que aquela região ali fosse o centro, né, a parte central da cidade, por isso que ele fez a casa dele na parte mais alta, né? Tem essa questão também do ego, que eu acho interessante de ser contado isso. E aí ele tinha interesse que ele ali fosse. Acabou que ele não conseguiu que o centro da cidade fosse ali, mas ele conseguiu que o nome fosse Juiz de Fora. Ficou mais forte do que Santo Antônio do Paraibuna, o nome de Juiz de Fora. Nesse complexo, que a gente tem aqui o castelinho, né? Uma foto que eu tirei em 2017, que seria mais ou menos a mesma posição. Hoje já com a mata, né? Quase não se vê o castelo. Aqui, passei aqui, ó. Aqui na figurazinha azul de número 1 é a estação de Juiz de Fora. A figura de número 4 é a quinta, né? Que é o castelinho do Mariano Procópio, que hoje é o Museu Mariano Procópio. A figura de número 3, o desenho de número 3, é o Hotel União, que é um achado. Não sabia muito, eu não consegui encontrar muitas informações, a localização exata dele, agora com esse mapa, né? Que está disponível na Biblioteca Nacional. É um achado, né? Agradeço muito, já dando os créditos aqui, ao professor Max, que foi a pessoa que encontrou esse mapa e me disponibilizou na época do meu trabalho, e facilitou muito para a reconstituição. Eu vou mostrar a reconstituição, conseguir reconstituir como era esse complexo em 3D, né? Que tinha as estações, tinha as oficinas, todo o complexo que consistia ali na fazenda também do Mariano Procópio, que hoje é o quartel general, né? Que era a fazenda do Mariano Procópio. Eu consegui reconstituir a partir desse mapa, comparando com aquilo que a gente tem hoje, né? Com os mapas atuais. Eu consegui fazer um levantamento disso e consegui, pelas fotos, reconstituir esses edifícios como eles eram em 3D. Aqui seria a frente do Hotel União. Essa foto aqui, em preto e branco, é o Colégio Andrés, né? Essa foto depois que houve o fim da Estação da Indústria, alguns edifícios foram demolidos, como a estação de Juiz de Fora foi demolida já na década de 1870, mas alguns edifícios foram reaproveitados. E esse edifício foi vários anos, alguns colégios, não somente esse colégio, mas houve vários colégios que se utilizaram desse edifício. E essa é a única foto que eu consegui encontrar de como seria a frente. E eu reconstituí baseado nessa foto a frente do que seria o Hotel União, que é essa figura à direita. Aqui essa foto clássica que tem no álbum de Juiz de Fora, né? No álbum de 1915, de como era ele a parte posterior ao pátio, né? Os jardins do Hotel União. Eu consegui reconstituir em 3D também essa imagem, como seria
a parte inferior do pátio, né, o jardim do hotel. E nessa imagem aqui seria a reconstituição, né, de como era esse palacete do Mariano Procópio, que hoje é o Museu Mariano Procópio, na época que ainda havia o pergolado, não havia a edificação anexa, que só foi construída na década de 20, já com a finalidade de museu, né? Era só o castelinho mesmo, originário do período da Estado da Indústria. Então, essa é a reconstituição que eu fiz. E aqui a reconstituição da estação de Juiz de Fora, né? Ao fundo as oficinas e também onde ficavam os moares, né? Os currais. Uma reconstituição aproximada de como era essa edificação, que era a principal estação e a mais luxuosa estação, segundo relatos da época, da Estado da Indústria. E eu gostaria de passar uns vídeos em 3D, desses 3Ds, né? Uns vídeos, para ver se eu consigo compartilhar essas edificações aqui com os senhores. Esse é o complexo Mariano Procópio, que seria a cidade do Barione. Seria a entrada desse complexo. Como seria, né, em 3D. Com a resolução um pouco baixa, mas eu acho que vai conseguir identificar. À direita aqui a fazenda, que hoje é o quartel, a entrada, né, dessa fazenda, do Mariano Procópio, a estação de Juiz de Fora, com as, carroções da época, né, que carregavam café. Essa estação era a maior de todas, era mais luxuosa e era a principal. Infelizmente foi demolida na década de 1870 para a construção da estação ferroviária de Mariano Procópio, que é a que existe hoje, né? Por volta de 1870, não sei preciso, não me lembro exatamente a data, mas eu consegui, na verdade, o registro dessa demolição, né? Não vou conseguir rememorar exatamente a data, mas há o registro dessa demolição. As outras estações de não há registro nenhum. Algumas foram destruídas, a maioria foi destruída no século XIX mesmo, mas essa específica a gente tem registro dela. Esse canto inferior direito aqui era as guaritas, cada distância, cada trecho da estrada tinha uma guarita dessa, uma espécie de pedágio, né? Havia pedágio também para o trânsito da estrada. Os edifícios das oficinas onde ficava o curral dos moares, né? Das mulas, já a parte inferior da estação de Juiz de Fora, o lago da Quinta, né? O castelinho do Mariano Procópio, que hoje é o Museu Mariano Procópio. Os Jardins da Fazenda, que hoje é o quartel. Agora eu vou compartilhar um outro. Este é o Hotel União. Essa é a reconstituição em 3D do Hotel União. A foto de como ele era na fachada. E baseado nas fotos e nesse mapa, eu consegui reconstruir bastante do que deveria ser o Hotel União, jardim com a fonte. Esse Hotel União, ele se encontra hoje, exatamente onde é hoje a rua Evaristo de Sá Alves. Ali mais abaixo do que seria o Colégio de Santa Catarina, né? Na Andradas ali, a rua, aí, sentido de quem desce para Mariano Procópio, a rua direita, a última rua direita, a rua Evaristo de Sá Alves. O hotel, aparentemente, pelo mapa original, ele ficava exatamente ali.
e agora a vila, que é o castelinho, que é o chalé, que é o edifício que é hoje o Museu Mariano Procópio, né? Que era a residência dele, residência de veraneio dele. Ela, quando se fez o prédio anexo, né? Houve essa retirada do pergolado, né? Era um pergolado que havia na parte superior do edifício, que dava para o topo do terreno ali. Aí depois, quando fizeram o edifício do museu, eles fizeram a concretagem desse pergolado e se perdeu. Mas, basicamente, o edifício era assim. Parte das fotos também encontradas, fotos de época, né? Que eu consegui obter, tanto das edificações da estrutura da estrada, né, as estações de mudas, como das oficinas e do hotel, assim como também da quinta. E é isso, estou à disposição. Obrigado, Luiz. A apresentação foi bem instrutiva. Aprendi muito, até mesmo porque eu, particularmente, ouvi muito falar da estrada e, na prática, eu não sabia nem como funcionava a Sim. estrada. É o que acontece com a maioria dos historiadores. Eu posso falar com propriedade porque com todos com quem conversei, a dúvida é a mesma. Então, parabéns pelo trabalho e Obrigado. nada. Então, pessoal, quem tiver dúvida, sugestão, alguma fala, pode levantar a mão que o Luiz vai nos esclarecer. Professora Neuza, maravilhosa, que nos acompanha todos os dias. Na verdade, boa noite. Boa noite. Porque eu adoro história, né? E eu gostaria primeiro de cumprimentar o Luiz Gonzaga. Eu também aprendi, né, muito sobre a construção da estrada, né? E outra, olha, adorei a sua reconstrução aí em 3D, vídeo maravilhoso, tá? Adorei. Obrigado. E eu queria, assim, ainda, fazer uma coisa que é uma curiosidade, posso até dizer de infância, que me encanta muito na época da construção da estrada, foi a Serra de Petrópolis. Como conseguiu fazer na pedra, na pedreira. Você tem algum dados, alguma coisa do arquiteto? Como que foi? Há registros, né? Eu agradeço os elogios, primeiramente, muito obrigado. É uma curiosidade bem interessante, porque há registros, principalmente do esforço que se foi feito na Serra do Taquaril, que é a parte da Serra de Petrópolis, bastante pedra, né? E você quebrar as pedras para passar a estrada. Como a estrada ela tinha uma inclinação de 10% no máximo, né? Cerca de 3%, mas nesses locais íngremes era aproximadamente 10%. Houve esse esforço dessa construção. Eles tiveram bastante inteligência de aproveitar leito de rio. Geralmente, leito de rio é um pouco mais fácil, mais maleável, né? Não tem tanto leito de pedra. Basicamente, toda a estrada ela passa paralela a um rio, ou seja o Rio Paraibuna, seja o Rio Paraíba do Sul, ou seja aquele rio que passa em Petrópolis, que eu, perdão, esqueci o nome no momento agora. Piabanha. Piabanha, exatamente. Sim, Piabanha, verdade. Então, eles conseguiram bastante êxito utilizando dessa técnica de construir estrada nas margens dos rios. Mas na Serra do Taquaril houve esse esforço, tanto que esse trecho demorou mais um pouco para ser construído, porque também o trecho entre Juiz de Fora, né, e o Rio Paraíba do Sul, basicamente já existia, que era a estrada do Paraibuna, né? Então não tinha muito o que ser feito. Então esse trecho houve esforço, como foi implementado mão de obra escrava, boa parte dessa mão de obra escrava foi usada nesse trecho, por causa desse esforço, então teve sim. Não consigo muitas informações a respeito de como foi feito isso, mas eu sei que teve esse esforço, né? Me faz. Depois eu fui conhecer, né, uma cidade no sul da Espanha, Ronda, uma cidade que os grupos, pelo menos nosso do Brasil, não explora. A cidade é construída sobre as pedras, maravilhosa.
E um professor da Universidade de Sevilha, quando veio aqui de fora, ele encantou com toda aquela região ali da serra e da estrada também. Ainda citou, olha, pensei, né, falando em espanhol, que fosse só Honda que era construída sobre pedras, mas aqui no Brasil tem uma estrada. Um registro. Parabéns, tá? Obrigado. Obrigada, tá bom? Muito obrigado. Agora tem a dúvida do nosso estimado professor Giovanni Latifala. Fica à vontade, professor. Boa noite, Luiz. Parabéns pela apresentação. Obrigado. O vídeo meu aqui travou, mas já peguei pelo WhatsApp. Eu poderia compartilhar esse seu site? Eu tenho algum problema? Claro. Disposição. Você falou aí a respeito da estrada e eu andei visitando algumas vezes com o colégio militar. A gente ia nós fomos muitas vezes a Valença e passávamos pelo museu. Passava ali por Paraibuna, né? Passávamos no museu rodoviário e realmente a miscelânea, aquela motocicleta da Polícia Rodoviária Federal mesmo. E tinha uma liteira, né? Uma liteira para... Era uma mistura de transporte rodoviário com transporte de coisa da época Está tudo fechado, né? Parece que o museu está fechado. Eu passei lá uns 2 anos, não tem mais nada do lado de fora, parece que retiraram todo o acervo. A pergunta, rapaz, o que está se fazendo com a nossa cultura aqui em Juiz de Fora com relação à sede, com a nossa região? O museu fechado há 13 anos, parece. Esse registro do Paraibuna, fantástico, né? Aquilo ali é fantástico. Abandonado há não sei quantos anos. O museu, o desperdício de oportunidades que nós estamos tendo aqui na região de incrementar o turismo. Você sabe de alguma iniciativa, se está havendo alguma iniciativa dessas prefeituras, de fora de Simão Pereira, para a gente melhorar essa situação. O museu eu considero incrível uma cidade com com tanta história e há tanto tempo fechado. Sim. E a estrada, inclusive a estrada, Luiz, não sei se você tem viajado para aquelas bandas ali, o trecho ali é Paraibuna que chama, né? Eu faço confusão na ponte ali, né? Paraibuna, né? Paraibuna, mas é município de Levi. Uma calamidade. Um horror, a estrada cheia de fazendas antigas da época do Império, totalmente abandonada. Sinceramente, eu não sei o que pensar dessa nossa região aqui, da Zona da Mata, e essa também região aqui, eu não sei se ali não é sul fluminense, não, né? Aquela região ali, o abandono, o desperdício que nós estamos tendo, a oportunidade que nós teríamos de divulgar aquela região. Como é que você pega um carro e vai naquela estrada para Rio das Flores? Você tem passado ali. Anteontem foi a palestra do Pedro, né? Foi quarta-feira, né? O Pedro falou daquele acesso que a gente passa ali para evitar o pedágio. Sim. Aquela estrada ali estava abandonada há anos, rapaz. Ali é o caminho real, né? Sim. Ali tem o marco da estrada real Então, eu fico vendo, rapaz, os anos vão se passando, as coisas vão se deteriorando, e fico vendo você, por exemplo, que é você e outros estudiosos, né? Vocês sabem de alguma perspectiva de melhoria? Tem alguma ideia? Então, com relação, assim, inicialmente, agradeço os elogios, a minha apresentação e meu trabalho. Eu vou divulgar, eu vou espalhar esse site seu. Obrigado, com certeza. Estou à disposição. Eu vou atualizar ele com informações novas que eu obtive. Não, perfeito. Com relação ao Museu de Paraibuna, eu fui lá em final de 2018, quando eu fotografei as fotos que eu tenho, inclusive que eu utilizei. A gente percorreu o que seria daqui até lá, o trecho original. Passei por Getúlio Vargas, Matias Barbosa, pedágio, né, que ela inclui uma
coisa curiosa, o trecho do pedágio é o trecho original. Depois volta Simão Pereira até Paraibuna. A coisa interessante é que quando vira a curva, vem aquela reta, aí tem aquele edifício, que era o edifício que era, se não me engano, onde se pagava o imposto da Estrada Real, né, que está abandonado. Tem a ponte da divisa. É o registro do Paraibuna. Registro do Paraibuna. Aí tem a ponte da divisa, aí tem o Museu do Paraibuna, e lá a pedra. Eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, que lugar bonito. Eu não imaginava que era tão bonito assim. Fiquei até espantado. Nossa, e é uma coisa prazerosa, assim, eu acho. Eu tenho uns amigos meus que pegam, tem carros antigos, eu também tenho, faz uns passeios para lá, fica lá, para o carro na frente, fica lá batendo papo, só pela viagem, pelo passeio de conhecer aquela região. E me chamou a atenção isso também, que é um lugar muito bonito. Tem um hotel fazenda do outro lado, igual o professor Pedro falou, né, na palestra de quarta-feira. Eu tive essa sensação também de, nossa, que lugar bonito, tem uma pedra. A paisagem natural é muito bonita. Historicamente é muito importante. Aquela ponte ali, da divisa, na época da Estrada Real, ela fechava. Tinha um portão, tinha a guarda da província do Rio, da província de Minas, fechava de noite, às 6 horas da manhã, abria, cancela, atravessava, chegava às 6 horas da noite, fechava a ponte. Tinha essa coisa, dessa história, né? É interessante. Com relação ao museu, o acervo foi restaurado. Já ouvi muitas histórias assim, cadê a Mazepa? Subiram com a Mazepa. Cadê o acervo? Cadê os compactadores? Desapareceram com os compactadores, não sei o quê. Eu fui lá, eu vi a Mazepa lá, tá lá dentro da Mazepa. Não tem como sair a Mazepa, não. Ela tá presa lá dentro, né? Preservado, colocaram plástico. O acervo interno, algumas coisas estão bem preservados. O que tinha externamente, que ficou no tempo e estragou muito, que foram os veículos, né? Os compactadores, essas coisas, esses edifícios, esses objetos de metal. Eles estavam no tempo, né? Eu lembro de ter visto ônibus, compactador do lado de fora do museu. Tinham 2 ônibus, acho que eram 2 jipes e um caminhão. Estava no tempo. Sim, esses ônibus, os jipes e os caminhões, eu vi foto, estão restaurados. A Prefeitura de Lívia Gasparian conseguiu recursos, eu não vou lembrar agora, mas é uma fundação de São Paulo, de empresários lá. Eles financiaram a reforma desses veículos, e tudo que estava externo lá está restaurado. Eu encontrei uma foto desses veículos, estão realmente feitos, né? Parece que eles estão num galpão da Prefeitura de Lívia Gasparian. O que eu fiquei sabendo, até 2019, é que eles estavam levantando recursos, tentando conseguir recursos para fazer a restauração do edifício, só que havia uma burocracia muito grande com relação à administração do museu. A Prefeitura quer para ela, só que pertence ao DENIT. Então tem essa burocracia. Mas existe sim esse interesse, pelo que eu vi, de restauração do edifício. Por isso que eles não voltaram com os ônibus e com os veículos para lá. Outra questão também, se eles voltarem com esses objetos, eles não vão poder ficar no tempo. Eles vão ter que fazer algum edifício anexo, né? Até nesse TCC que eu fiz, uma das propostas que eu pensei em fazer seria edifício anexo, para o acervo do museu não ficar no tempo. Fazer edifício nos fundos, tem um espaço razoável nos fundos, mas existe esse impasse. E também a questão é a seguinte, não é só questão de políticas públicas, eu acho que, assim, muita gente conhece, por exemplo, eu conheço muita gente que vai lá desinteressado só pelo passeio de passar por lá, ir lá, vai lá, conhece, fica lá, passa o dia lá. Tem muito disso, tem muito também esse turismo de subir, de fazer a subida na pedra, né? Aquela região tem algumas questões assim, turísticas, sabe? Lógico que tinha que ser valorizado, mas infelizmente, assim, é meio abandonado isso, né? Ô Luiz. É abandonado. Mas com relação ao museu, é isso que eu sei. Luiz, eu tenho uma foto. Se eu soubesse que você ia falar do Museu Rodoviário, eu tenho uma foto com aquele escafandro. Tá lembrado que tem um escafandro lá no museu? Escafandro? É um escafandro. Aquele equipamento de mergulho. Sim, tem sim. Tem. Eu tirei uma foto com aquele. Eu tenho que procurar a foto. Eu tenho uma foto com aquele escafandro. Esse museu eu acho que não está lá. Essa peça tá com a Prefeitura de Levi. O que eu vi foi a Mazepa lá, tá lá dentro. Não tem como sair. Até falaram, roubaram a Mazepa. Não roubaram, não, tá lá dentro. E um trecho que eles reconstruíram, um trecho do Caminho Novo com pedra do Caminho Novo. Tem lá, isso tá lá dentro.
O edifício não está ruim. O edifício, pelo que eu vi lá na época, estava de fácil restauração. Não estava muito... Foi muito bem construído. Para o seu edifício de madeira e tijolo maciço, né? Ele foi muito bem construído. Não é difícil, mas existe esse impasse. Aparentemente existe esse impasse burocrático e de recursos, né? Muito obrigado. Por nada. Seguindo a ordem da fala, tem o professor Max, que gostaria de se manifestar. Eu gostaria de... O último é melhor para mim, porque aí eu já encerro. Pode passar minha vez para os outros participantes convidados. Beleza, professor. Então, seguindo, tem a pergunta do Benedito Silva. Benedito? Está me ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sobre a fala de Giovanni, é que na segunda-feira nós tivemos uma fala do Geraldo, representante de Simão Pereira, e ele botou uma sugestão de se ter um intercâmbio para que se pudesse pegar e fazer um catálogo de sugestões, melhorias, ou sugestões que pudessem vir a pegar e trazer uma melhoria de conhecimento no entorno da rodovia. Então, é só mesmo para lembrar mesmo, poderíamos pegar e estar botando em prática a sugestão que ele deu na segunda-feira, o Geraldo, representante de Simão Pereira. É uma pessoa que tem muitos conhecimentos e o trabalho que ele está desenvolvendo em Simão Pereira é um trabalho muito legal. É só isso que eu queria deixar, essa colocação. Obrigado, Benedito. Obrigado. Na sequência, tem a dúvida da Isis Barbosa Machado. Isis, fica à vontade. A surpresa é que não é a Isis, né? É o pai dela, é o Pedro Machado, que eu só consegui... Pedro! E aí, tudo bem, professor? Eu só consegui... Deixa eu ver se eu me... Eu só consegui entrar pelo coisa dela aqui, pelo menos estão me ouvindo, né? Me vendo não estão, não, né? Não estamos te vendo, mas não, fica ao vivo aqui, porque eu não queria perder de jeito nenhum e eu não consegui acessar. Mas, enfim, foi pela minha filha, é o Pedro que está aqui, o professor Pedro Machado. Eu quero, primeiro, parabenizar, obviamente, o Luiz, que eu não conhecia, pela apresentação dele, riquíssima, né? Mais uma vez, eu insisto com o Maciel que a gente podia transformar esse evento em uma publicação, alguma coisa do gênero, porque são muitas informações que absolutamente fundamentais que vão ficar dispersas aí, né? Se a gente não juntar isso, não reunir, não sei de que forma. Então, Luiz, eu queria te parabenizar pela apresentação e queria fazer duas considerações a respeito das pontes ali. Na verdade, você começou a falar porque para mim está muito ruim aqui, tanto de ouvir quanto de participar aqui, por isso que eu estou reforçando isso. Ali, a ponte do Zamba e a ponte do Paraibuna, elas não são pontes da Estrada União Indústria. Não foram construções do Mariano. Sim. Pelo contrário, até, já existiam antes, e uma é a ponte que o Alfred construiu, que ele trouxe o pai dele para tomar conta desse empreendimento, esse grande empreendimento. Ele não confiava em muitas pessoas, botou o pai dele para tomar conta. Bom, mas enfim, a outra coisa é o seguinte, em Matias Barbosa, a União Indústria passa por sobre o córrego Ribeirão Matias, também chamado de Ribeirão São Fidélis. Nunca vi em lugar nenhum que tivesse uma ponte ali. Seria impossível ter a União Indústria se não tivesse uma ponte ali. Você tem essa informação? Eu nunca li isso em lugar algum, né, que existisse uma ponte em Matias. É muito próximo ali do centro. A gente hoje, passando pela União Indústria, você nem vê à direita assim, o Ribeirão, né? Mas naquela época não era essa a realidade, era muito baixa ocupação. Você tem essa informação, Luiz, ou não? Primeiramente, agradeço ao professor Pedro. Queria parabenizar pela apresentação de quarta-feira, que eu não consegui perguntar, mas muitas das informações que o senhor passou eu busquei e não consegui encontrar na época. Com relação à ponte do Zamba e da ponte do Paraibuna, eu acho que eu cheguei a comentar que a ponte do Zamba já era mais antiga, né? Não era uma ponte feita pelo Mariano Procópio, já era aproveitada.
e sim a informação com relação à ponte do Paraibuna também obtive. Acho que eu não comentei. Mas que eram pontes anteriores, né, que foram reaproveitadas. Com relação às Matias Barbosa, eu não consegui essa informação dessa ponte nesse ribeirão. O trecho de Matias Barbosa eu consegui pouquíssima informação, inclusive até a estação de Matias Barbosa eu não consegui quase informação nenhuma. Eu sei que ela era alugada, e a posição aproximada, mas com relação a essa ponte sobre esse ribeirão em Matias Barbosa eu não consegui informação. Tá ótimo. Mais uma vez, parabéns aí, Luiz. A gente tem que reunir esforços regionais, que a gente pode decolar o turismo nessa região que tem tanta demanda, né, de demandas sociais, demandas econômicas, e eu acho que nós temos muita coisa para ofertar, oferecer, mas não estamos conseguindo, sabe, acertar o time das coisas ainda. Pessoas no lugar certo, na hora certa, para dar o start nesse processo todo. Mais uma vez, parabéns aí para você. Você tem uma tese, alguma coisa assim? Ou... Eu tenho um artigo publicado no primeiro simpósio do ICOMOS ano passado. Tem a monografia também, que basicamente é mais completa, né, esse conteúdo todo mais completo. E tem esse site que eu divulguei no chat, que é o compilado de todas essas informações que eu consegui acumular a respeito desse levantamento que eu fiz. Ah, legal, legal. Eu não sei se é do seu interesse, só para terminar também a minha participação aqui, eu acabei remetendo 2 materiais para o Max, grande amigo Max, um artigo muito legal, que é de um geógrafo, e um livro, que é de um historiador, foi a tese de doutorado dele, e eu mandei isso para o Max. Se por acaso te interessar, são todos 2 muito específicos da União Indústria, o artigo de geografia um artigo basicamente relacionado à geomorfologia, à implantação da caixa viária da União Indústria. Muito interessante. E o outro é um livro que trata a questão de uma forma que você abordou de certa maneira aí, quer dizer, nem tudo a gente vai achar como causa ou como elemento explicador, viabilidade econômica, tem uma dose de política, né, de relacionamento político muito forte, muito grande. E esse livro trata disso. E aqui não é defender ideias, não é defender a pesquisa científica, como ampliar, né, sempre o debate. Leitura nunca é demais, né? A gente é que faz a triagem daquilo que a gente quer para a gente ou não. Mais uma vez, parabéns ao Maciel, ao Max. Eu estou com um defeito aqui, tá vendo? Eu não consigo aparecer. E a minha câmera, para mim, está ficando como se eu tivesse visível. Mas, enfim, parabéns mais uma vez, Max e Maciel. Agradeço o convite mais uma vez. Parabéns pelo evento. Parabéns aí, o Luiz. Gostei demais da apresentação. Obrigado, professor. Muito obrigado. Com relação a essa sugestão do livro, eu agradeço, eu tenho interesse nessas publicações. E com relação a uma questão que vários comentaram a respeito de aproveitar culturalmente, né, turisticamente, esses patrimônios que nós temos, eu vou fazer isso quando eu puder, pelo menos nem que seja sozinho, um passeio de meia hora de carro, a gente chega em Paraibuna, fazer um passeio até lá, passando pelos trechos originais da Estrada União Indústria, fazer um passeio com várias pessoas que tiverem interesse, né? Uma vez por mês, ou de 3 meses, ou de 6 em 6 meses, algo que a gente divulgue, que vá para mostrar, nós estamos indo, nós estamos conhecendo a história. Eu acho interessante, porque é perto. Daqui a Paraibuna é meia hora, né? Se a estrada estiver boa. E é legal passar pelo centro, assim, passar pela Getúlio Vargas, descer ali, sair lá para Matias Barbosa, depois Simão Pereira. Eu acho que vale a pena. É uma forma de valorização também, eu acho. Obrigado, pessoal. Mais alguém tem alguma pontuação? Fique à vontade. Não tendo, então, Max, fique à vontade para falar algo. Primeiramente, parabenizá-lo, Luiz, pela sua palestra. Muito nos enriqueceu, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista arquitetônico e também do ponto de vista geográfico, né? Nós acabamos de ver que você tem um diálogo muito forte com o professor Pedro, né, com a palestra do professor Pedro, e
gostaria de ressaltar uma coisa. Esse trabalho, né, que eu já conhecia, né, eu vinha acompanhando a sua trajetória, dizer que esse trabalho é de uma envergadura enorme para a memória coletiva da Companhia União Indústria, não somente da estrada, da Companhia União Indústria, ao ponto de que é comparável com a elaboração de um museu do imigrante que nós não temos aqui no que tange da colônia segundo, né, do segundo objetivo da companhia, né, que é a ação dessa colônia. Então, assim, esse trabalho, ele deve ser amplamente divulgado. Eu não sei se você visitou o museu, né, que eu lembro na época, eu não sei se esse trabalho foi ainda divulgado para a instituição do Museu Mariano Procópio, mas é uma atitude que deve ser feita, né, as instituições culturais e públicas de Juiz de Fora devem conhecer o seu trabalho, porque é de uma envergadura enorme e é de uma importância gigantesca para a nossa região. Outra coisa que eu queria dizer aos confrades e presentes do Instituto Histórico Geográfico, o Luiz, eu estava iniciando para tentar colocá-lo ele também como membro do Instituto, do nosso Instituto, né? Mas acabou que a pandemia veio e os nossos trabalhos foram interrompidos. E acabou que também não pude frequentar uma das nossas reuniões mensais, né? Mas já fica aqui conhecendo alguns confrades e confreiras, né, Luiz? E quem sabe, no futuro, quando retomar nossas atividades, possamos aí contar com a sua presença como um dos membros do Instituto Histórico Geográfico de Juiz de Fora. Outra coisa que eu queria pontuar é sobre aquele mapa, né? Aquele mapa que eu tinha enviado. Eu coloquei ele na minha mestrado e vou aproveitar porque eu ainda não defendi a minha dissertação e eu vou te pedir o mapa redesenhado, né? Reelaborado, porque aquele da primária está muito desgastada, né? Então, vai me servir bastante aí, se você puder me enviar depois. Bom, é isso. Com relação a você. Agora, com relação ao evento, né, nós estamos chegando ao fim de uma semana que nós tivemos pela frente, né? E pontuar que este é o ponto inicial de um evento maior, de um evento macro, né? Que é o ano jubilar dos 160 anos da indústria, né? 160 anos de história. Gostaria aqui de fazer menção a algumas instituições que estão trabalhando conosco na elaboração desse jubileu, né? Instituições municipais e intermunicipais, a começar pelo programa de graduação em Universidade Federal de Juiz de Fora, que organiza o jubileu, né, na pessoa do professor Rodrigo Cristofoletti, que me delegou essa função, e também do Instituto Histórico Geográfico de Juiz de Fora, representados pelo professor Pedro Machado, né, e pelo seu presidente, professor Marcos Fernando Frestes. Também a Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora, representada pelo seu presidente Washington Francisco Londres, o professor Maciel, representando os advogados do Brasil de Juiz de Fora, o professor Fabrício e a professora Karine Muguet, representantes da FUNAL, a Fundação Alfredo Ferreira Lage, Marcelo do Carmo, professor Marcelo do Carmo, secretário de Turismo de Juiz de Fora, a Rosane Carmanini Ferraz, representante do Museu Mariano Procópio, né, da Fundação Museu Mariano Procópio, e também as instituições municipais que nós tivemos contato ao longo desse período, que o Geraldo, da Secretaria de Cultura de Simão Pereira, ao Ricardo, da Secretaria de Cultura e Turismo de Matias Barbosa, e ao Vinícius e a Vera, da Secretaria de Cultura de Três Rios, e também a professora Fátima Argon, do Instituto Histórico de Petrópolis. Gostaria de ressaltar que temos um ano brilhante pela frente, de atividades, precisamos construir juntos e com êxito
mais essa parcela de contribuição, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista cultural e recreativo para a população de Juiz de Fora e dos municípios vizinhos. Então, temos então o lançamento do nosso selo oficial, do nosso jubileu, elaborado pelo professor José Roberto Vasconcelos, de Três Rios, e eu vou mostrar para vocês este selo, acompanhar todas as atividades que nós vamos a partir de então. Vamos ver. Este então será o nosso no século XIX. Nós estamos tratando de uma estrada do século XIX, no século XVIII, período que movia a nossa economia em Minas Gerais, era o ouro, né? Desta vez, no século XIX, 100 anos, a nossa economia é movida pela Estrada União Indústria, que foi responsável pelo desenvolvimento, então, de Juiz de Fora e todos os outros municípios, né? Então, nós temos, representando a Estrada União Indústria, a Mazepa, né, com a cor dourada, né, em alusão à riqueza, né, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento político que se deu com a construção dessa estrada. Bom, amigos, é isso. A minha parte fica aqui, registrada, e muito obrigado pela participação de todos, e que possamos contar com as suas participações também nos eventos que virão. Muito obrigado. Max, antes de encerrarmos, parabenizo o lançamento do selo, mas o Sálcio levantou a mão para fazer uma pergunta. Fique à vontade, Sálcio. Não, obrigado, Marcelo. Foi sem querer, tá? Obrigado mesmo pela oportunidade de fala, mas não é necessário. Obrigado. Apenas parabenizar a todos pela excelente semana, né? Pelo grande aprendizado que pudemos compartilhar aí com todos, né? Aprender e talvez ensinar também, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Sálcio. Boa noite. Boa noite a todos. Professor Giovanni, quer falar alguma coisa? Não. Só agradecer ao pessoal da organização. Foi muito boa. Foram boas palestras, foi um bom evento, um bom pontapé inicial para a atividade, né? Que vai perdurar durante o ano. E vamos torcer para as coisas melhorarem, né? No setor de turismo, na parte de história. Você me fez uma solicitação a respeito dos prédios militares. Eu já estou pensando mais ou menos o que eu vou tentar fazer. Eu acho que pouca gente aqui em Juiz de Fora conhece o prédio do quartel-general. Acho que tem poucas fotos, eu não sei se eu estou enganado. Pouca gente conhece. Eu já fui lá. Né, mas nem porque fica escondido, né? Ele fica escondido. É muito bom ter as árvores, mas as árvores escondem o prédio, né? Ele é muito bem preservado. Eu vou ver se consigo fazer alguma coisa aí para a gente ter umas fotos aí de prédios antigos ligados a... Então, hoje, sobre a tutela do Exército, né, tem aquela fazenda lá no campo de instrução, que eu esqueci o nome agora, que estava lá no Caminho Novo, uma fazenda, ela está bem desgastada, bem deteriorada, né? Eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Como é que é? Ribeirão das Rosas. Eu não sei, eu não lembro do nome, não, mas é lá no campo de instrução. Eu andei indo às vezes lá a trabalho, né? Que eu fazia ronda lá, geralmente de noite, mas vou tentar alguma coisa. O imperador Dom Pedro I pernoitou naquela fazenda. Ela está hoje toda tampada, né? Com plástico, né? Está lá com os cuidados devidos, né? Com tapumes, né? Exatamente.
Mas tem muito tempo que eu não vou lá, tem muitos anos que eu não vou por lá. E parece que lá no QG tem alguma coisa sobre a história daquela fazenda. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa para a gente apresentar aí numa oportunidade, num outro evento lá no Instituto, a hora que a gente voltar a se reunir. Mas foi muito boa essa semana, excelente. Esse horário de 7 às 9 ficou bom para todo mundo. Palestras excelentes. Então, de parabéns. Agradeço por ter sido convidado a participar desse evento, para assistência, né? E dou parabéns aos organizadores. Vamos em frente. Giovanni, nós que agradecemos a sua participação e fazer só um esclarecimento. O ano jubilar de 160 anos da Estrada União Indústria vai acontecer, então, a partir deste evento, sim, até o dia 23 de junho do ano que vem. Beleza. Né? E vamos contar com diversas atividades, como apresentações culturais, né, exposições históricas, oficinas, e esperamos contar, a partir do ano que vem, com as atividades, realização das atividades presenciais. Ótimo. E quem sabe esta visita que o senhor propõe aos edifícios históricos, em especial os edifícios ligados à Estrada União Indústria, seja uma das nossas atividades presenciais do ano que vem. Muito obrigado por ter sugerido isso. Excelente. Tem muita coisa, tá, mano? Então, Marcelo, acervo é enorme. Vai pela estrada aí, a gente vai em direção a Matias Barbosa. É um espetáculo, né? Usina de marmelos e por aí vai, né? A estrada mesmo, que é uma estrada traçado antigo. O colega falou assim, parece que eles colocaram uma cobra em cima do mapa antes de fazer a estrada. seguiram a cobra. Interessante, você falou isso comigo, eu fiquei com isso na cabeça. E realmente a estrada, antigamente, né? Mas vamos em frente. Parabéns pela organização. Obrigado, professor. E fica aqui registrado o convite para o senhor trazer a nós uma palestra sobre esses patrimônios do Exército, que o senhor muito bem conhece. Tá certo. Não, conhecer eu não conheço, eu conheço de vista, entendeu? Estou querendo ver se eu pesquiso alguma coisa, algo na parte de história. Se tiver oportunidade, te apresento, ou traz alguém para apresentar aqui. De repente tem uma pessoa lá no Exército, eu não sei. De repente tem alguém lá que sabe bastante a respeito do patrimônio militar, do prédio do quartel-general, lá dessa fazenda e de outros prédios mais aí. Traz aí, convida para fazer uma live com a gente, num outro evento. Vamos ver. Já estou bolando sobre isso. Fui provocado, agora vou procurar me safar dessa. Mas não vai ter jeito, em algum momento você vai ter que vir apresentar, hein? Não, se tiver oportunidade, não tem problema, não. Aceito o convite. Tá certo. Obrigado. Obrigado, professor. Pessoal, mais alguma questão de alguém? Não tendo questões, então, eu vou agradecer ao Luiz novamente. Esperamos tê-lo novamente aqui em alguma outra ocasião. É o professor Max e todos os demais envolvidos. E é isso, infelizmente vamos ter que encerrar, mas na próxima estaremos aqui. Marcel, Oi? Os certificados são por e-mail, né? Isso, por e-mail. Aí a equipe da OAB vai fazer isso conforme as inscrições. Beleza. Eu queria agradecer a todos a oportunidade de ministrar essa palestra, passar o pouco que eu consegui levantar nesse assunto e aquilo que eu desenvolvi. Agradeço imensamente a oportunidade de participar desse evento, de adquirir muito conhecimento, riquíssimos conhecimentos, coisas que eu precisava saber na época que eu fiz meu trabalho e não conseguia obter. E a gente, ao longo dessa caminhada de pesquisa, a gente vai adquirindo esses conhecimentos e vai montando um quebra-cabeça dessa história. Agradeço imensamente e fico à disposição. Obrigado, pessoal. Então, até mais. Boa noite. Boa noite.